Estamos aqui com a Adriana Ferreira e Manuel Brandão, presidente da OAB. Adriana, uma advogada super conceituada em Divinópolis, e uma causa, falando sobre uma causa que eu particularmente me sinto assim meio que desconfortável, mas ela se sente confortável em falar sobre isso, né? E o Manel, anteriormente, agora há pouco, falou que a gente tem que falar da vida, né? Falar da morte. Sim. E falar do Setembro Amarelo. Então, Adriana, a palavra está contigo para falar sobre esse Setembro Amarelo, falar tudo que vocês querem falar. Bom, a minha filha, como já falei antes, a minha filha tentou o autoextermínio. Isso numa madrugada. E assim, graças a Deus, né, eu ouvi o choro agonizante e conseguimos salvar a vida da minha filha. E daí eu pensei, gente, eu preciso repensar o exercício da maternagem. Eu tenho que ter alguma coisa assim, eu preciso olhar mais, conhecer mais a minha filha. E também eu posso fazer mais. Eu tenho que ocupar o espaço que eu tenho nas mídias e falar disso. Não é expor a minha filha, como algumas pessoas falaram para mim, é expor o problema. E também esperar que as pessoas, que outros pais não passem pelo que eu passei. Mas aí eu procurei, aí pensei, gente, precisa fazer alguma coisa. As crianças e adolescentes estão adoecendo, estão ficando deprimidos, estão achando que a vida não vale a pena. Aí procurei a OAB, né, sou advogada, e interessante que uma coisa assim que eu até já falei, você nunca sabe de onde vem o abraço. Muitas vezes acontece do jovem, né, não ter a compreensão, ou a pessoa, porque nós começamos essa campanha com a primeira, depois da OAB, né, foi o Ministério Público, foi a Promotoria da Infância e Juventude, e aí depois, mas assim, aí a gente procurou procuramos a Polícia Militar, mas a polícia também tem uma alta perda de pessoas através do autoextermínio. Aí cada um, sabe? E aí percebemos que não podia ficar só na criança e adolescente. Então, como foi que aconteceu? Procurei a OAB, voltando à questão assim, do amigo. Eu e o Manuel, quem nos conhece, sabe que a gente não era assim, chegado não, sabe? Eu implicava com ele, sabe? Eu já descia a 1º de junho e subia a Goiás, falando, gente, na época das eleições, como nós vamos votar nessa pessoa? Nem sei quem é, como que ele chama, a gente, sabe? Mas por que eu estou falando isso? É porque o abraço amigo pode vir de quem a gente não conhece. Não que eu não tenha tido apoio de outras pessoas, eu sou católica, eu tive pastores evangélicos comigo, na minha casa, eu tive assim, judeu, padre, sabe, ex-padre, até ateu me deu um abraço, mas aquele assim, Adriana, vamos levar essa ideia para frente. E me abraçou não somente a mim, mas também a causa. Era alguém que eu implicava até uns dias antes, sabe? Então, assim, por que eu estou falando isso? É porque a gente tem que se abrir, você tem que falar, sabe? Se não consegue falar para a mãe, para o pai, fale com um colega de trabalho, fale com nós advogados. Eu não sou a primeira que chega para ele e fala, olha, eu não estou bem, eu estou com um problema. Então, é por isso assim que eu falo, tem que falar. E com isso, o que aconteceu? Eu estou assim, cada vez, a minha relação com a minha filha está cada vez melhor e a nossa campanha cada vez mais ganhando peso. Adriana, desculpa te interromper, mas já interrompendo, a gente estava conversando aqui anteriormente, eu e o Manel,
sobre essa questão, que para mim é um tema extremamente delicado, né? Eu vejo dessa forma, e até mesmo no jornalismo, né, como a gente estava falando, não existe uma regra já escrita, um manual, alguma coisa desse tipo, mas um acordo de cavalheiro onde, na realidade, o tema suicídio, autoextermínio, ele não é falado, né? A gente não noticia isso, né? Partindo de uma premissa que anteriormente, que ainda se fala sobre isso, que se você noticia, seria um incentivo, tá? Para aquelas pessoas que estão em determinada situação, estão nessa situação. Mas recentemente, uma psicóloga sendo entrevistada num determinado programa de televisão, ela falou o contrário, que esse tema deveria ser tratado mais abertamente, né? E aí você desenvolveu uma teoria que eu queria que você falasse sobre isso. Não é bem uma teoria, mas partindo do pressuposto, então, que a gente não vinha falando e as estatísticas aumentaram, significa que talvez essa tática de não falar sobre o assunto não seja melhor, não é? Porque se de fato a gente não falasse sobre o assunto, tivesse um tabu sobre esse assunto e não tivesse casos, não é? Aí tudo bem, a gente poderia partir do pressuposto que essa é a melhor estratégia. Mas eu até brinquei com você, não falar sobre isso seria a mesma coisa que terminar com a criminalidade não fazendo ocorrência policial. Seria. Então eu penso que a beleza dessa campanha está exatamente porque existe o Setembro Amarelo. A OAB se engajou nisso, e aí agradeço os cumprimentos da Adriana, fico lisonjeado. De fato, ela não era uma admiradora eleitoral minha, né? Bom, professor, né? Professor, mas eu já sabia porque ela escreve. A Adriana tem essa vantagem, quando ela não gosta de uma coisa, ela escreve, expõe. Isso é uma característica dela, que é uma característica de coragem. E eu acho que a gente tem que respeitar a coragem das pessoas. Inclusive, muito corajosa quando foi procurar o OAB e falou: estou com um problema assim, gostaria que vocês me ajudassem. Eu, como presidente da OAB, não fiz nada mais que minha obrigação, porque eu não sou presidente da OAB só para os que votaram em mim. Eu sou presidente da OAB para os que votaram e para os que não votaram. Então, a Adriana está na casa dela, a OAB está lá para os advogados. E o que nós fizemos? A única coisa que a OAB fez foi receber essa informação e começar a pensar: existe uma política pública especificamente no município de Divinópolis para tratar do assunto? Não, não existe. E é por isso que nós temos essa dúvida: falar disso ou não falar? Porque aí descobrimos que em abril, salvo engano, em abril, a lei 13.000 e pouco instituiu a política nacional de prevenção ao extermínio e à automutilação. E essa legislação estabelece que o município e o estado são obrigados no tratamento dessas questões. Então a OAB está lá, montamos uma comissão, tivemos várias reuniões com vários setores da sociedade, né, Adriana? Sim. Setor de educação, segurança pública, corpo de bombeiros, setor de saúde, e começamos a conversar sobre o tema. Estamos fazendo progresso, sim, porque a primeira coisa que nós chegamos à conclusão: é preciso que nós saibamos de verdade o número. E detectamos o seguinte, que os números não são muito confiáveis, porque o bombeiro tem um número, a polícia militar tem outro número. E por que são diferentes? O serviço de saúde tem outro número. Por quê? Porque cada um retrata um aspecto. Por exemplo, o bombeiro, ele chega lá depois que o fato aconteceu. A polícia militar também chega para auxiliar o bombeiro. Mas e as pessoas que foram nos órgãos de saúde e que não chegaram a tentar contra a própria vida? Estão sendo tratadas. Essas não estão na estatística do bombeiro. Então, exatamente, elas não estão na estatística do bombeiro. Então é necessário que nós enfrentemos a questão, coloquemos o problema na sala, à luz do dia, conversemos sobre isso. Mas aí também nós temos que nos preparar. E aí é outro mérito desse movimento, que é o seguinte: buscar preparação para que nós falemos o mesmo idioma, falemos a mesma língua. O que nós chegamos à conclusão, e vamos ter eventos que a Adriana vai falar para nós, vamos ter eventos agora para preparar o público, as pessoas. Agora tem o Setembro Amarelo, agora, né?
preparar as pessoas para que as pessoas recebam essa qualificação para tocar no assunto. Eu acho que quando a gente começa a enfrentar um tabu, Geraldo, quando a gente começa a olhar nos olhos do problema, a gente começa a derrotar nossos próprios fantasmas. E eu acho que é isso que a sociedade brasileira precisa de fazer nesse aspecto especificamente do autoextermínio. É preciso que olhemos para nós mesmos, saibamos o seguinte: somos pessoas falhas, que temos problema. E às vezes você me olha na rede social e fala assim, olha Adriano, olha você, fala assim, esse pessoal, a vida dele é muito bacana, não tem problema nenhum, não quero ser igual a eles. Né? Nós idealizamos, mas todos nós temos nossas dores, e aí é preciso que a gente converse sobre isso. Verdade. Sim, inclusive foi por essa razão. Eu não estou expondo, eu não expus a minha intimidade, a minha privacidade, mas eu me senti na obrigação moral e até religiosa, sabe? Dentro da minha fé. Compartilhar o seu drama, né? Compartilhar o meu drama, minha dor, né? E, ao mesmo tempo, poder alcançar outras pessoas. Que, como o Dr. Manuel disse, nós tivemos, na primeira reunião, nós tivemos padre e pastor, sabe? Então, assim, e falamos também do alto suicídio de pastores, de padres. O ano passado foram 46 pastores. E agora, recentemente, desculpa te interromper mais uma vez, recentemente, acho que foi hoje, eu estava vendo um suicídio de um pastor lá nos Estados Unidos, né? Mas uma curiosidade que talvez as pessoas queiram saber como é que sua filha está vendo isso? Ela tem conhecimento de que você está engajado nessa campanha? Como é que é a participação dela? Sim, a minha filha sabe, porém eu não a trouxe para a campanha porque ela ainda não está preparada. E outra coisa, o nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, é o AB pela Vida, onde a gente disseca, a gente fala, a gente coloca casos, né, e discute e fala ali em cima. Nós temos feito uma coisa também que é de abraçar as pessoas, sabe? A pessoa faleceu, dá um jeito, vai lá, abraça. E engraçado, as pessoas já estão nos procurando para conversar. Deixamos claro que não é psicologia, mas a teoria do abraço tem funcionado muito, sabe? Até mudei a forma de abraçar as pessoas. E em relação, voltando à minha filha só disse assim, porque, primeiro, a campanha com a cor amarela começou de uma tragédia, né? Um jovem de 17 anos que se matou dirigindo um carro amarelo e no funeral a família distribuiu laços amarelos. Então, tá aí. E da minha filha, para eu ver a minha responsabilidade social, e também, como eu disse, né, como cristã, foi de temente a Deus, foi de falar, de buscar ajuda e também ajudar. Em relação à minha filha, eu falo com ela fala assim, mãe, foi preciso que alguma coisa acontecesse comigo para você despertar para responsabilidade, que é assim, de você estar aí hoje falando, conversando com essa campanha, sabe? Ela falou assim, foi preciso que eu tentasse me matar para você enfrentar esse problema de verdade. Em resumo, em síntese, ela assimilou bem. Sim, né? Ela inclusive anda com um lacinho, sabe? É claro, assim, eu não vou colocar ela no grupo de WhatsApp, porque é muito pesado, né? Porque é o dia inteirinho chegando números, chegando casos, não é, doutor? Então, assim, às vezes tem gente, dependendo, tem gente que sai do grupo porque não tem suporte emocional para isso, sabe? Fala assim, gente, eu vou continuar de fora, eu não tenho condições de continuar no grupo, porque é muito pesado. Inclusive teve gente que falou assim, olha, a gente não pode ficar trazendo, mas é aqui que nós temos que discutir, né? Então assim, minha filha tem assimilado bem, inclusive eu falei com ela, olha, a mamãe
nesse final de semana será a parada LGBT, a parada gay, a mamãe vai estar lá, distribuindo fita amarela, porque há um alto índice também no meio LGBT. E, inclusive, o movimento aderiu à campanha OAB pela Vida. Então, assim, está sendo, olha só, e mais uma vez tem que dar os parabéns aqui ao meu inimigo político. sabe por quê? Não, Adriana, para com esse negócio de inimigo político. Isso era no passado. Agora já é amigo político. Amigo de causa. Amigo de causa. Uma coisa assim, sabe? É que, olha para você ver, a gente consegue reunir lá na OAB, na mesma sala, a gente consegue ter lá Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, Polícia Militar, o padre, o pastor, a Secretaria de Educação, o Conselho Empreendedor da Existe, na verdade, uma convergência, né, de várias instituições, vários credos. O movimento gay. Então, assim, eu acredito que seja uma forma assim, daquela sociedade que todo mundo quer, porque olha, todos estão lá lutando pela vida. Então não existe cor, não existe condição social, partido, uma coisa que nós deixamos claro, e o doutor Manuel tem batido, é que a campanha não pertence a partido nenhum. Ela não é político partidária. Ela é pelo bem maior, que é a vida. Por isso, a gente consegue, né? E o Manuel tem essa coisa assim de chamar as pessoas. Manuel é jeitoso, né? Ele é, sabe? E tem que reconhecer, inclusive, da mesma forma que eu escrevi criticando, ele nem precisou pedir direito de resposta, porque eu escrevi reconhecendo que fiz um pré-julgamento e que eu tive a oportunidade de ter uma primeira impressão, sabe? Isso é importante. Assim, reconhecer que eu errei em relação a ele, assim como eu errei não interpretando os sinais que a minha filha mandava. Sabe? Que é uma coisa assim que eu estou mais atenta e que muitos pais, eu também assumo aqui e peço aos pais, aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho que vejam os sinais. Inclusive até a forma de tratar com um funcionário, eu mudei, estou mudando isso também, sabe? De chegar... Na verdade, você fez uma revisão de vida, uma revisão de valores, sim, né? Sim, e eu estou mais, assim, mais aberta. Às vezes a moça terminava a faxina, eu ia lá, tirava foto, mostrava. Aí agora nada, às vezes está com algum problema, eu também tenho, então assim, estou mais compreensiva, sabe? Muito bom isso. Isso realmente, as pessoas também conversam, estão dizendo assim, nossa, está te fazendo tão bem, que você está amadurecendo, você está mais aberta, mais assim, compreensiva, sabe? E inclusive hoje eu entendo melhor os sinais, sabe? E já percebo em outras pessoas aquilo que eu não consegui ver dentro da minha casa. Hoje, além de ver dentro da minha casa, que não adiantaria nada se eu saísse, se eu tentasse resolver do portão para fora e não cuidasse do meu ninho. Primeiro vem as minhas filhas, okay, sabe? O equilíbrio delas, assim, o bem-estar delas. Então, eu não percebi quando a minha filha estava com a blusa de manga comprida. Quando eu vi os cortes, eu achei que também era uma bobagem, sabe? Então, assim, uma coisa que eu estou aprendendo também, sabe, que eu não sabia, é que se está ali com a blusa comprida, olha os braços, pode estar todo cortado. E, na verdade, quem está cortando ali, ele não quer morrer. Ele quer sentir uma outra dor, porque a dor que sente lá dentro já
está dilacerando. Aí ele procura uma outra fonte de dor para se desapegar daquela. Então, assim, é preciso observar os sinais, sabe? Porque às vezes eu falo assim, nossa, fulano, sabe por que brigou com a namorada? Não. A gente não vai guardando a raiva, o ressentimento, rancor, os nãos, sabe? Vai subestimar, às vezes a gente subestima o outro, né? Sim, e, na verdade, a Adriana me fez lembrar uma coisa, uma frase, que de fato no mundo tem pessoas extraordinárias, e uma delas foi a Madre Teresa de Calcutá. Tem uma frase dela que me chama sempre a atenção, o seguinte: amar os que estão longe é fácil, difícil é a gente amar os que estão perto da gente, não é? E por quê? E aí porque a gente tem que ter paciência, ler os sinais. Isso eu acho que é o maior aprendizado que todos nós tivemos nessa campanha. É que os sinais estão ali, a gente tem que querer olhar para eles. E aí, dentro dessa formulação de política pública, é exatamente preparar o professor e preparar a família, porque a família é muito responsável por isso. Nós não podemos botar a culpa só no professor. Tivemos conversas com professores esses dias, dentro dessa campanha, né, Adriana? Sim. O professor falou, a gente às vezes vai falar com o pai fala com a gente assim, não, eu não acho, já está ficando doido, ou seja, quer negar esse fato, não é? Alguns estão sendo processados. Então, o que acontece? Alguns professores disseram, a gente pode até responder processo com o presidente. A gente fala com o pai que o filho está com um comportamento estranho, o pai acha que a gente está implicando com o filho. Então, essa campanha... Nessa aula de bullying acha que é processo, professor. Então, eu acho que por isso tudo é tão importante a gente falar sobre isso. A gente não deve ter na sociedade tabu de qualquer natureza. A gente tem que conversar. E eu atendi advogados que já me falaram, olha, eu estou com um problema assim. Eu falei, vem aqui na OAB. Eu conversei, não sabia o que fazer. A sorte que eu gosto de ouvir. Fiquei ouvindo o camarada falar comigo 1h30 e depois fiquei preocupado, gente, será que eu fiz a coisa certa? Eu fiz a coisa certa. Eu aprendi nessa campanha que a gente deve ouvir, deixa externar. Tem até um padre, é um desses famosos, contou que uma senhora chegou, pediu para falar com ele. Dizendo que a ouviu por mais de 1 hora. Depois ela procurou, ele não disse depois ela procurou e disse assim, foi muito bom conversar com o senhor, ajudou muito. Ouviu, né? Ele não disse Ele ouviu só. Sim, ele acolheu. Então, o que aconteceu? Quando os nossos colegas ligaram para o Manuel, o que ele fez? Ele acolheu, sabe? E é isso que a pessoa precisa. E nós estivemos na escola ontem com uma média de 250 adolescentes. Nós fizemos uma dinâmica lá. Abraçam uns aos outros. As pessoas têm resistência, têm abraçar. Os meninos não sabem. Não é todo mundo que sabe abraçar, não, viu? Não é todo mundo que está disposto a ganhar um abraço. Tem a questão também de ganhar um abraço e dar o abraço, né? Você acredita? Os meninos, agora o menino que havia tentado contra a própria vida, 1 semana antes, ele abraçava, ele apertava assim como se dissesse, me socorra, sabe? Teve ontem também, eu abracei um menino, ele pulou em mim, sabe? Pulou, assim, me pega por inteiro. Agora tinha uns que você ia abraçar, eles estavam assim. E a gente falou, abraça uns aos outros. Olha aqui, vamos abraçar. Não, abraça e fala assim, se precisar falar com alguém, se precisar, fala comigo. E o outro vai dizer, eu também estou aqui, pode falar comigo, sabe? Então, assim, é preciso, como o Dr. Manuel frisou bem aqui, é preciso externar a dor, verbalizar a dor. Por quê? Porque nem todo mundo consegue, e isso aí independe de instrução, de grau de instrução, nem todo mundo consegue ler, ver os sinais. Então, quando você fala, tanto, olha só,
o fato que aconteceu aqui, que foi tão interessante, porque o lançamento da campanha seria na Praça Santuário, mas a força divina nos levou para a Praça da Maria Fumaça, a Praça Ferroviários, e lá nós acolhemos uma família que havia perdido um ente um dia antes. Já tinha uma corrida organizada, a situação, e aí vai, você veja, da importância dessa OAB. Quando eu falo em importância dessa OAB, não é importância minha não, porque eu vou passar. Da instituição, né? A OAB vai continuar. O ambiente é fértil para quê? Para todas as crenças, para todas as colocações, para todas as observações, para todo tipo de gente. E isso é que está sendo legal, entra todo mundo, né? E todo mundo fala, o auditório está lá. E quando nós começamos essa campanha, nós tínhamos uma corrida. De 1º de setembro, nós tínhamos uma corrida da OAB organizada para fazer essa campanha. Nós entramos em contato com a Comissão de Esportes, a Comissão de Esportes falou que, bom, nós vamos abraçar essa causa também, e fizemos o lançamento da campanha do OAB pela Vida no dia da corrida. Foi a corrida pela vida. Essa esteve lá e foi um sucesso total. Então a gente está aí mesmo com afinco nessa campanha para a gente conversar sobre o problema, conversar sobre o tema e ajudar ao final, né, Adriana, a formulação de uma política pública que seja uma política pública para a sociedade mesmo de metropolitana. Tá, bem, então, só uma coisa, voltando aqui no lançamento, os doutores palhaços estiveram lá, e até o presidente de Vilópolis, sabe? Foi assim, não, foi bacana, foi bacana. Um momento assim, foi quando o Manel chegou nos 28 minutos e a Ellen chegou nos 36. Foi bom a corrida, né? Foi bom. Tempo bom, né, Manel? Não, eu tô achando que eu não cheguei em 28, não foi 29, 30, não. Não, quase, esperando ali. Eu acho que eu 29. Você ficou meio cortado quando eu falei que era 29? Mas tá bom. Não, tá. Teve um momento em que os doutores palhaços abraçaram a mãe que havia perdido a filha um dia antes, sabe? Foi assim, um momento de fazer correr as lágrimas. E uma coisa interessante, né, essa questão de falar de que é socorro, ninguém realmente quer, né, acabar com a própria vida, é que essa menina, ela falou: mãe, vem aqui, mãe. Vem me abraçar, vem, mãe, vem se despedir de mim. Vem, mãe. Ali, qual era a leitura? Socorro. Não me deixe fazer isso. Faça de tudo para impedir que isso aconteça. Sabe? Ô, Adriana, é um tema que se a gente deixar, a gente vai, né? É um tema muito importante, Como todos nós, né, a sociedade em geral, né, e assim, há muitas pessoas lá, além das instituições, a sociedade está ali, são várias pessoas que hoje estão na campanha que, assim, bom, a campanha começou com 2 pessoas, só o grupo de WhatsApp. Então, hoje, então, assim, nós ficamos calados durante muito tempo. Nós, fala a sociedade no geral. Então, agora que estamos conseguindo falar, então a gente quer falar, inclusive, nós começamos, né, fomos a uma escola, fomos muito bem inseridos e pretendemos ir a outras escolas também. E como o doutor Manuel bem frisou, ainda não há uma política pública assim que trabalhe no sentido de abaixar esses números. Então, para isso, como ele disse, nós precisamos ter, é verdade, precisamos ser treinados em escutatório. Porque tem muito curso de oratório, mas não tem curso de escutatório. A gente tem que aprender a ouvir, sabe? E com isso, o que nós conseguimos? Através da Sandra Amaral, que também abraçou a campanha, nós conseguimos que Divinópolis entrasse no circuito federal das palestras no lançamento da campanha Acolha a Vida, que é do governo federal. Inclusive, eu vou ter que ler aqui, no dia 26 de setembro, a partir das 13 horas,
lá no auditório da Faculdade Pitágoras, lá no bairro Nacional do Carmo. Teremos 2 cursos, um com a doutora Marina Lemos, que é dirigido a profissionais da educação, professores, gestores, pais, conselheiros tutelares, assistentes sociais, estudantes de pedagogia, de licenciaturas e de psicologia. Esse com a doutora Marina Lemos. O outro com o doutor Humberto Correia. Público-alvo são profissionais de saúde, psicólogos, assistentes sociais e policiais. Então, é de 13 às 17 horas, é gratuito, mas tem que pegar o ingresso pelo Simpla com Y. Escolhe onde se enquadra, na categoria que vai fazer com o Dr. Humberto ou na categoria que vai fazer com a doutora Marina Lemos. No meu caso, eu vou fazer com a doutora Marina Lemos. Por quê? Sou mãe. Então, olha, tem uma adequação de público aí, né? Sim, e é aberto a todo mundo. É para lotar. Quanto mais gente estiver ali se preparando para ler os sinais, para ouvir, aprender a ouvir, aprender a acolher, até porque, como eu disse, tem gente que não sabe nem abraçar. Então, assim, são 2 profissionais com currículos, assim, realmente especialistas na matéria, que é prevenção ao extermínio, ou melhor, vamos trocar esse nome, valorização à vida. Valorização à vida, muito bom, né? Então, eu acho que está dado o recado, importantíssimo recado, da valorização da vida. A gente agradece ao Manuel, agradece a você, vocês estarem aqui, estar falando desse importantíssimo tema, sabe? Muito obrigado. Tá? Obrigado a você. Obrigada a você por nos acolher. Ok. Obrigada.